O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos percorrendo esse caminho quaresmal, preparando-nos para a Páscoa do Senhor que se aproxima, e queremos cada vez mais que o rosto do Pai se torne familiar a cada um de nós. Queremos cada vez mais olhar para o rosto do Pai, enxergar o seu amor, a sua misericórdia. Mas nós só temos acesso a este rosto, nós só podemos ver o Pai através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único capaz de revelar-nos perfeitamente o rosto do Pai. Claro que depois de Jesus Cristo, através das obras que nós realizamos, nós nos tornamos parecidos com Ele. E a humanidade, quando adere ao bem, quando faz o bem, começa a reproduzir o rosto do Pai. Mas é em Jesus que nós encontramos essa revelação plena. Por isso, a necessidade, por isso para nós é fundamental esta relação íntima com Jesus, esta comunhão íntima com o Senhor. E aqui as práticas penitenciais nos ajudam tanto, a oração intensa, nossas penitências, as práticas espirituais que nós fazemos, o amor que nós dedicamos às pessoas. Tudo isso nos ajuda a entrar em profunda comunhão com Jesus, porque, repito, é Ele que nos revela o rosto do Pai. O Evangelho de hoje fala 11 vezes testemunho. Por 11 vezes essa palavra se repete para nos fazer enxergar que Jesus é essa testemunha fiel, credível, que nos revela de fato o rosto do Pai. Jesus nos assegura quem é o Pai. Jesus procurou reproduzir os sentimentos do Pai, as ações do Pai, o coração do Pai do céu. A Constituição Dogmática Dei Verbum, do Vaticano II, estamos falando lá da década de 60, o número 2, dizia assim: a verdade profunda, tanto a respeito de Deus, como a respeito da salvação dos homens, manifesta-se em Jesus Cristo,
que é simultaneamente o mediador e a plenitude de toda a revelação. Ou seja, simultaneamente Jesus é mediador e é a plenitude da salvação. Na pessoa de Jesus, o conteúdo da revelação, ou seja, o rosto do Pai que se revela a cada um de nós, mas também ele é, ao mesmo tempo, revelador. Ele é o conteúdo da revelação e ele é o revelador. Por isso a necessidade desta comunhão profunda com Ele. Porque quando nós nos desviamos do Senhor, quando nós nos afastamos do Senhor, nós vamos perdendo a capacidade de enxergar o seu rosto. Foi o que aconteceu com o povo de Deus no deserto. A primeira leitura de hoje demonstrou muito bem isso. Quando o povo de Deus se afastou do seu Senhor, eles queriam um outro rosto e criaram um outro rosto. Criaram uma outra forma de entrar em comunhão com Deus. E aí a idolatria, aquele bezerro de ouro que toma o lugar de Deus, que substitui o lugar de Deus. É assim também, meus irmãos, quando nós nos desviamos do Senhor, nós também experimentamos a amargura, nós experimentamos as consequências do pecado, nós sentimos em nós o peso do mal, do pecado, quando também nós nos afastamos do Senhor. Por isso que em Jesus Cristo brilha para nós o rosto do Pai. Jesus é a imagem perfeita do Pai. Ele dá testemunho das obras do Pai, mas também da essência do Pai. Ele traz a cada um de nós a revelação perfeita do Pai. Meditando sobre esta realidade, eu encontrei uma catequese do então Papa Bento XVI, nosso Papa Emérito Bento XVI, em 2013. E ele refletia sobre esta experiência do rosto de Deus, da revelação do rosto de Deus, e ele dizia assim: em todo o Antigo Testamento está presente o tema da procura do rosto de Deus, o desejo de conhecer esta face, o desejo de ver Deus como Ele é. A tal ponto, diz o Papa Emérito, que o termo hebraico panim, que quer dizer rosto, aparece 400 vezes no Antigo Testamento, das quais 100 se referem a Deus. Refere-se a Deus 100 vezes, deseja-se ver o rosto de Deus. Ele diz, e no entanto, a religião judaica proíbe totalmente as imagens, porque Deus não pode ser representado, como ao contrário faziam os povos vizinhos, com a adoração dos ídolos. Por conseguinte, com esta proibição de imagens, o Antigo Testamento parece excluir totalmente o ver do culto e da piedade. Então, o que significa para o israelita piedoso procurar o rosto de Deus, na consciência de que não pode haver qualquer imagem? Ele diz, a pergunta é importante. Por um lado, deseja-se dizer que Deus não pode ser reduzido a um objeto, como uma imagem que se toma nas mãos, mas também não se pode pôr algo no lugar de Deus. O Papa explica. Por outro lado, contudo, afirma-se que Deus tem um rosto, ou seja, Deus é um tu, é o que Jesus fala no Evangelho de hoje, aquele outro. E Jesus revela quem é esse outro. Este tu que pode entrar em relação, que não está fechado no seu céu, a olhar do alto toda a humanidade. Sem dúvida, Deus está acima de todas as coisas, mas Deus dirige-se a nós. Ele ouve-nos, Ele nos vê, Ele fala conosco, Ele faz uma aliança e é capaz de amar. A história da salvação é a história de Deus com a humanidade. É a história desta relação de Deus que se revela progressivamente ao homem, que se faz conhecer a si mesmo o seu rosto. Deus quis revelar o seu rosto. Veja os elementos que o Papa Emérito diz. Deus se dirige a nós. Ele quis dirigir a sua palavra, mas o seu ser. Ele ouve-nos. Ele fala conosco.
Ele nos vê. Vejam, são todos elementos que nós podemos encontrar de forma perfeita em Jesus. Jesus, repito, é a imagem perfeita do Pai. Jesus é essa testemunha fiel, credível, de que o Pai tem um rosto e quis demonstrar esse rosto na pessoa do Verbo encarnado. Quanto mais eu sou íntimo de Jesus Cristo, mais eu vejo o rosto do Pai, mais eu consigo tocar na essência do Pai quando eu me aproximo de Jesus. Por isso, peçamos ao Senhor, nesse caminho quaresmal, que caiam por terra as nossas infidelidades, que destruamos esse bezerro de ouro que nós criamos, uma imagem distorcida de Deus, uma imagem imperfeita de Deus, uma imagem errada de Deus, equivocada. Peçamos que sejam destruídas dentro de nós estas obras, para que de fato os nossos olhos possam ver o rosto do Pai do céu em Jesus Cristo, Senhor. Façamos isso caminhando progressivamente, como diz o Papa Emérito, progressivamente, vamos nos convertendo progressivamente, vamos aderindo pouco a pouco à mensagem do Evangelho e permitindo que essa graça de Deus envolva todo o nosso ser. Certamente você tem realidades dentro de você com as quais você precisa lutar, combater. Faça isso aproximando-se de Jesus. Faça isso reproduzindo as obras que Jesus fez. Obras de misericórdia, espirituais, corporais. Faça isso vivendo profundamente essa quaresma, através da penitência, de uma oração mais intensa, enxergando o rosto de Jesus nas pessoas que estão próximas a você, que precisam da sua ajuda, que são necessitadas, sobretudo nesse tempo difícil de pandemia. Quantas famílias passam fome, passam necessidade e estão aí com o rosto de Cristo revelando-se a cada um de nós. Estejamos atentos a este rosto de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, nesta Eucaristia, essa sensibilidade, que o Teu Espírito Santo nos toque, que o Teu Espírito Santo mova o nosso coração para esta verdade. Nós queremos nos aproximar do coração de Cristo. Nós queremos nos aproximar do rosto de Cristo, porque perto dele nós estamos perto do coração do Pai. Nós estamos perto dos sentimentos do Pai do céu. Ajuda-nos nessa caminhada, fortalece nossa vontade, o nosso interior, para celebrarmos santamente a Páscoa do Senhor que se aproxima. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.